Amados irmãos em Cristo, que a paz do Senhor esteja com todos nós agora e sempre. É sempre com muita alegria que nos encontramos pela vontade de Deus. Hoje presencialmente aqui no Templo Santo André. Agradecemos a meus irmãos que nos acompanham pela internet, canal da Obediência, e que porventura vão assistir depois nas gravações que ficarão. Obedecendo um grande estatuto que em tudo dá graças, nós iniciamos sempre os nossos encontros agradecendo a Deus pelo dom maior que é o dom da vida. Graças então por cada vida dos irmãos que estão nesta comunhão, nesta elevação espiritual, que possamos pela vontade de Deus pôr em prática, ou seja, executar aquilo que previamente já estava predestinado, programado no plano do Senhor. Vamos nos pôr de pé para dar início à nossa reunião. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Todo-Poderoso, pela sua santa vontade onipotente, fica aberta a reunião espiritual da noite de hoje. Que a mente do Cristo esteja em cada um dos irmãos que estão irmanados nesse encontro. Aqueles que vão usar a palavra, que o Senhor dê inspiração, e aos demais que o Senhor dê a compreensão, o discernimento e especialmente os meios para que possamos pôr em prática a santa doutrina da obediência a Deus. Vamos então, pela vontade de Deus, cantar o hino da obediência, é o número 1 no nosso caderno. Nós te obedecemos, ó Senhor, procurando tua santa vontade. Temos do teu Espírito penhor, longe da lei de liberdade. Grande Senhor, mora em nós, nós vivemos para vós. Tua santa lei de obediência vive em nossos corações. Dá-nos a beber tua ciência, orienta nossas ações. Grande Senhor, mora em nós, nós vivemos para vós. Cristo, exemplo de salvação, brilhante luz de nossas almas, dá-nos tua manifestação do céu, envia-nos palmas. Grande
estamos pela vontade de Deus. Bem, queridos irmãos, como já falamos no início da reunião, sempre com muita alegria realmente em que nós nos encontramos, em que nós nos reunimos pela vontade de Deus, porque a cada encontro é um movimento de nos fortalecermos na fé, fortalecer na prática da obediência, aumentar essa energia do Cristo em cada um de nós. Tenho dito então que esse universo físico nos absorve, porque nós estamos vivendo essa dualidade, né, irmãos? Temos aí na parte física, onde temos que trabalhar pelas nossas necessidades, temos que atender aos nossos compromissos, quer com o chefe, quer com os funcionários, quer com os clientes, quer com a lida do lar, quer com a lida no campo, na lavoura. Nós temos envolvido com essas coisas necessárias para esse estágio da nossa evolução espiritual. Mas não devemos esquecer jamais do foco principal, que é a vida espiritual, que é a essência que existe em cada um de nós, que no primeiro momento era uma fagulha do Cristo, e hoje, pela sua vontade, esta fagulha com a pequena chispa está crescendo, está se expandindo, e quanto mais envolvidos com as coisas espirituais, mais forte fica essa luz, mais forte fica essa energia. Então esse é o nosso grande compromisso, ouvindo o grande chamado que o Senhor nos tem feito. E também a gente sempre lembra que é uma alegria ímpar, porque enquanto existe centenas de milhares de almas esperando por esse momento, né, isso é uma realidade que às vezes nós nos damos conta, não nos apercebemos, mas existe uma grande fila à espera deste momento de despertar para a vida espiritual. E nós sabemos através da compreensão, da orientação que temos através de nosso Jesus Cristo e todos os outros que vieram nessa caminhada, nesse objetivo, que esse é o despertar então da senda da felicidade, é o despertar para a vida espiritual, onde nós começamos a enxergar, a vivenciar, a entender a vida da maneira real. Porque tudo que está à nossa volta é ilusório e é passageiro. Todas as nossas conquistas materiais, elas ficarão aqui. Assim aconteceu nas outras encarnações. Nós acreditamos que por misericórdia do Senhor, a gente na escala evolutiva nós vemos encarnando ciclo após ciclo, né? Tomando corpo, sempre em ascensão, sempre na projeção do crescimento espiritual. E nesse momento, então, irmão, a partir do momento em que desperta esse Cristo, né, na obediência a Deus, é o estágio final, ou seja, é a faculdade da grande evolução. Então, é importantíssimo que a gente tenha essa orientação bem viva na nossa mente, porque aí, então, as experiências que vivemos, né, e as experiências, nós no tempo atrás chamávamos de provação, de tribulação, de prova, né? Então, é num conceito assim bem primário, né? Mas a gente tem despertado então para a seguinte compreensão: são experiências necessárias para esse nosso estágio de evolução. Então nós temos uma dificuldade material, uma dificuldade espiritual, uma contenda familiar por algum motivo, às vezes perdemos o sono por um motivo ou outro, mas nós temos que compreender que isso são experiências que nós temos que superar. Então a gente, falando outro dia sobre a oração, né? A gente não aprendeu a orar da maneira correta. Não pedir que Deus afaste as dificuldades, os problemas, tire os problemas da nossa vida. Porque os problemas que, pela nossa ótica, é problema, todas as vezes é um motivo de superação. Seja na dor, eu não sei dos irmãos, mas eu, quando estou com dificuldade, é o momento que eu mais oro. Tem dificuldade para resolver um problema, dificuldade de toda hora, é o momento que esse irmão que mais ora. Então, se a gente conseguir enxergar pela ótica do Espírito, vai ver que isso não é um problema, mas é uma dádiva, é uma orientação de Deus para que a gente fique mais e mais envolvidos na prática da obediência. Então, é muito gratificante para os irmãos, e às vezes, né, na nossa incompreensão, eu falo pela minha, né, na minha compreensão, ali no tempo atrás, a gente assim, mas por que a gente está passando por essa dificuldade? Por que esse problema está acontecendo na minha vida? A gente tem que perguntar para Deus. Esse Deus que nós estamos obedecendo é o Deus que não precisa de protocolo para ser falado. Não, nós temos que conversar com o Senhor. Então muita gente pergunta, por que isso está acontecendo comigo? Né? A gente não tem a resposta certa.
Mas através do convívio com os irmãos, através de uma oração, através do hobby, realmente o Senhor vai nos esclarecendo gradativamente. Mas uma coisa que eu posso afirmar com os irmãos com todas as letras: o Senhor Deus, nosso Pai, só quer o bem de cada um de nós. Se existe dificuldade, se existe experiências, é para o nosso crescimento espiritual, em geral. Até porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Às vezes o problema acontece comigo de uma maneira, com o irmão de outro, com o irmão de outro. Mas sempre, queridos irmãos, é para o nosso crescimento espiritual. Claro que ninguém gosta de sofrer, de passar dificuldade, de sentir dor. O ser humano não gosta. O ser humano gosta de vida tranquila, vida de paz. Mas só que a gente precisa ter esse olhar, então, né? A gente ter esse momento de paz, aquilo que Jesus diz, né? A minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. É necessário que nós trabalhemos conosco mesmo. E um dos grandes trunfos, né, que eu digo assim, da doutrina, e foi um dos assuntos que a gente falou nas reuniões informais, um dos grandes trunfos que nós temos é, em primeiro momento, não reclamar, não blasfemar. A humanidade, por desconhecimento, por não estar desperto, reclamam, blasfemam, né? Mas será que Deus existe? Por que Deus fez isso comigo? Isso o cristão aprendeu a não fazer. Isso é rebeldia de quem não tem a compreensão. Eu sei que tem vários momentos, e eu digo para os irmãos, quando eu falo disso, eu falo de mim mesmo, né? Que nós estamos no mesmo barco. Momentos assim, mas tá tão difícil a barra, né? As coisas parecem que não fecham, né? Parece que... e tem até aquele pensamento, hoje o dia não está colaborando, né? Eu já me levantei com isso, com aquilo, a gente sempre se volta, né? Já cai na realidade, não. Tem um propósito de Deus que eu não estou compreendendo, mas pela minha fé eu vou buscar fortaleza, né? E o Senhor com certeza vai ajudar. Nada melhor que um dia após o outro e um novo despertar. A cada despertar uma nova esperança, uma nova proposta de crescimento espiritual da parte do Senhor. Mas na noite de hoje eu vou dividir a palavra com mais dois irmãos, com o irmão Marcelo e com a irmã Sabrina. Então eu já passo de pronto para o irmão Marcelo e depois passar para a irmã Sabrina pela vontade de Deus. Deus conosco, irmãos em Cristo. Hoje, pela vontade de Deus, iremos refletir sobre o que passamos quando nos deparamos com conflitos entre as pessoas. Somos todos diferentes uns dos outros, não somos, irmãos? É impossível a gente querer mudar o outro por ele pensar e agir diferente da gente. Isso seria algo desgastante para nós, como também para ele. Se agirmos assim, poderemos assim gerar um afastamento dessa pessoa com a gente. Quem aqui já parou para refletir sobre isso? O que é decepção? Decepção nada mais é do que a sua expectativa sobre o outro, sendo que ele não te falou que ele era do jeito que você imaginou. Não estou falando aqui de alguém que te deu uma promessa de algo e não cumpriu, como um pagamento, um auxílio, algo que apalavrou e não cumpriu, mas sim por comportamentos. Algo que você espera do outro e ele não atendeu às suas expectativas. Em Romanos, capítulo 14, versículos 3 a 13, diz: Quem come não despreze quem não come. E quem não come, não julgue a quem come, pois Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é o Senhor para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente convicto de sua própria mente. Aquele que fez caso do dia, para o Senhor o faz, e quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Pois se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor.
porque foi para isso mesmo que Cristo morreu e tomou a viver, para ser o Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que te julgas teu irmão? Ou tu também é porque desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer entre o tribunal de Deus. Porque está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua louvará a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Portanto, não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, ou seja, o vosso próprio propósito, não por tropeço ou escândalo do vosso irmão. Então, irmãos, essa passagem nos mostra que não temos o direito de intervir na vida do outro irmão. Digo intervir no sentido de querer que o outro mude por nossa causa, pelo nosso entendimento do que é certo. Temos que seguir a obediência de Deus por nós. Podemos sim aconselhar, instruir um irmão porventura esteja desgarrado, indo para um caminho diferente da obediência que o nosso Senhor Deus ensinou. Mas cada um no seu tempo. Cabe a nós ampará-lo, aconselhá-lo, quem sabe até encaminhá-lo a algum profissional ou alguém mais apropriado para ajudá-lo naquele momento, se assim ele quiser. O que podemos fazer para que encontre o caminho de Deus, o caminho de paz. Mas não ao ponto de interferir em suas escolhas, pois isso desgastará a sua relação com ele. Em Coríntios, capítulo 10, versículo 16 a 33, ressalta: porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue em Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Pois nós, embora muitos, somos só um só pão, um só corpo, porque todos participamos de um mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne: os que comem dos sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que eles sacrificam-nas a demônios e não a Deus, e não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice de demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. O que eu interpreto disso? Que, se tu forçar alguém a procurar o caminho de Deus, caminho nosso, e for forçado, ele não vai ser natural. Ele vai estar com o corpo aqui e cabeça fora. Então tem que ser no momento dele, né? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o deu a outrem. Comei de tudo quanto se vende no mercado, nada perguntando por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se, portanto, algum dos incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que se puser diante de vós, nada perguntando por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isto foi oferecido em sacrifício, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua, mas a do outro. Pois porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência de outrem? Esse eu com gratidão participo, porque eu vou vilipendiado por causa daquilo porque dou graças. Portanto, quer comais, quer bebeis, ou façais qualquer outra coisa, fazei, tudo pela glória de Deus. Não vos torneis causa do tropeço nem a judeus, nem a gregos, nem a igreja de Deus. Assim como também eu em tudo procuro agradar a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos para que sejam salvos. Portanto, irmãos, nada pode ser forçado a ninguém. Não haverá a mesma aceitação. Tudo tem o seu tempo. Sei que queremos todos no mesmo caminho, mas todos temos o nosso momento de encontrar a lei da obediência de Jesus no Cristo. Para finalizar, digo que temos a cada dia estar mais convictos do nosso caminho, da nossa obediência a Deus,
Aí sim, com a nossa vida como exemplo, conseguiremos arrebatar mais irmãos para o caminho de Deus e não nos decepcionarmos com as pessoas que nos rodeiam. Temos que aceitar a cada irmão tem o seu caminho para percorrer, mas cabe a nós poder mostrar e indicar o caminho da obediência, mas sem ter que obrigá-los a isto, quando a luz do Espírito Santo iluminar os corações desses irmãos. Eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade de falar com meus irmãos e repasso a palavra à irmã Sabrina. Deus conosco. Boa noite, irmãos. Que Deus esteja conosco. Agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui e a dádiva que é este momento que temos recebido, né? Antes de começar a prédica, que pela vontade de Deus eu tinha preparado, o irmão Dalvani falava sobre as experiências que nós passamos, pelas dificuldades. Cada irmão vai enfrentar as experiências, as dificuldades e denominar da sua forma, né? A igreja não existe fulano ser igualzinho a todos, porque não somos, né, meus irmãos? O irmão Marcelo também falava sobre isso. O que importa é nós termos a fortaleza no Espírito, a confiança em Deus e a certeza de que Deus não vai nos desamparar. Então, cada irmão enfrenta suas dificuldades, suas experiências, de acordo com aquilo que Deus tem dado a cada um, né? Tem experiências que nos causam dor física, dor emocional. Nós temos as nossas necessidades fisiológicas também que as experiências nos causam. E Deus sabe assim a forma que cada um vai enfrentar. E ninguém é melhor do que ninguém. Cada irmão segue com a sua essência, né? Pela vontade de Deus, seguimos com a certeza no amparo do nosso Pai comum, assim como diz o professor Ugarte. Então, pela vontade de Deus, quero compartilhar com os irmãos algumas reflexões. Em Efésios 5, capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo nos diz: Sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício em aroma suave. O professor Júlio Ugarte nos diz na página 23, na primeira parte, segundo capítulo. Ele diz assim: sendo o último e, portanto, o mais poderoso mestre, nosso Senhor Jesus o Cristo. Então, meus irmãos, a Bíblia nos orienta, os apóstolos deixaram, e nós temos a certeza de que o único exemplo que nós devemos seguir é nosso Senhor Jesus Cristo. Não é o irmão tal, não é a pessoa tal, não é a figura tal. Nós temos a certeza, o professor também nos falou, não devemos adorar seres humanos, homens, nós devemos imitar a Deus. E se nós observarmos, dentro de tudo aquilo que Jesus o Cristo nos deixou, se nós vivermos dentro dos seus santos mandamentos e estatutos, não tem como nós vivermos uma vida errada. Porque Jesus nos ensina todo o caminho, a verdade e a vida verdadeira. Ele só deixou exemplo de amor, de bondade, de paz, de tranquilidade. Então, dentro do Evangelho e a vida de Jesus, assim como todos têm falado no Natal, em nosso Senhor Jesus Cristo, mas o importante é seguirmos o seu exemplo. É vivenciarmos no nosso dia a dia aquilo que Jesus nos deixou. Seguirmos o seu exemplo de vida. Então, meus irmãos, devemos lembrar a todo instante que não vivemos pela nossa vontade, e sim pela santa vontade de Deus. Sendo assim, nossa referência e modelo de vida, de humildade, de resignação, de amor, é somente nosso Senhor Jesus Cristo. É a Ele que devemos imitar. Em Atos, capítulo 5, versículo 28 e 29, diz o seguinte: Pedro e os apóstolos, nós falamos sobre isso nessa semana, né, em várias reuniões. Pedro e os apóstolos haviam sido presos por ordem do sumo sacerdote dos saduceus.
e em um dado momento foram levados à presença dele, que os interrogou, dizendo: Não vos ademoestamos vós expressamente que não ensinasseis nesse nome? Estavam repreendendo Pedro e os apóstolos porque eles estavam pregando a obediência e foram presos, açoitados, passaram por tudo aquilo que naquela época eles faziam, né? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E é isso que importa, meus irmãos. É obedecer a Deus em espírito e em verdade. É buscando esse conhecimento, é estudando, é orando pelos irmãos, buscando principalmente o discernimento. Porque nós temos a nossa mente material, que deve ser transformada, e através da oração, dos estudos e dos nossos rogos, Deus vai transformando a nossa mente, nos dando a compreensão. E é esse discernimento que nós temos que buscar, porque nós precisamos compreender aquilo que nós estamos lendo, aquilo que nós estamos ouvindo, para que nós possamos pôr em prática. Porque sem o conhecimento, sem o discernimento, nós não conseguimos praticar aquilo que nós não conhecemos. Estarmos no caminho da doutrina da obediência a Deus é uma dádiva, uma oportunidade, assim como o irmão Dalvani falou também, que muitas almas almejam o conhecimento da verdadeira vida. E nós, graças a Deus, estamos aqui por graça, por misericórdia, esse presente que Deus nos deu. Procuremos e nos esforcemos a obedecer a Deus dentro dos seus santos mandamentos e estatutos. Oremos com fé, pedindo a Deus que nos guie, nos oriente, que nos mostre como devemos agir, o que nos convém fazer e falar, que Ele nos ilumine nos dando dos seus santos pensamentos, para que possamos pôr em prática os seus ensinamentos no nosso dia a dia. E nós sempre falamos, né, meus irmãos, a prática da doutrina é no nosso dia a dia. Não foge disso, né? Nós não podemos pensar que nós vamos deixar, eu vou deixar para praticar a doutrina quando eu estiver de férias, quando eu estiver mais tranquila, quando eu não tiver tanto trabalho. Não, a doutrina tem que ser prioridade na nossa vida. E a prática da doutrina é em pensamento, né? Não nos exige nada de estar em um lugar definido, de estarmos numa situação definida. Graças a Deus, essa doutrina é praticada internamente. Então, que Deus nos oriente, que Deus nos ampare, que possamos pôr em prática essa doutrina no nosso dia a dia. E também tenho refletido muito sobre isso, que o cristão tem que ter uma conduta reta, né, meus irmãos? Nós sabemos que nós temos defeitos, muitos defeitos, senão nós não estaríamos aqui. Temos dificuldades, mas nós temos que nos esforçar para vencer esse alguém que é nós mesmos, como diz o hino, para vencer a nossa vontade humana, né? Porque nós estamos estudando, estamos aqui, né, juntos aqui em espírito, né, e pedindo, e Deus vai nos dar. E é isso que nós temos que pedir, que Deus nos una, que Deus nos dê essa fortaleza no espírito e que essa prática seja mesmo, né, confirmada. Também temos falado muito sobre a ciência divina, que é comprovada também, assim como a ciência material. Então essa doutrina, essa ciência divina tem que ser comprovada no nosso dia a dia, nos nossos atos, nas nossas palavras, né? Sabemos que as palavras também temos que pensar muitas vezes para não cometermos desobediência. Porque não existe obediência a Deus sem a prática. O professor Ugarte, na página 157 das duas grandes leis espirituais, Conselhos e Advertência, ele nos diz: na vida prática, devemos pensar que fazemos as coisas pela vontade de Deus, sob cujo amparo nos colocamos, tendo grande cuidado de fazer a vontade de Deus dentro dos seus santos mandamentos e estatutos, e em primeiro lugar de seus santos mandamentos. E nós devemos refletir sobre isso, né? Temos também falado
postado, né, graças a Deus, nesses canais, nas redes da divulgação da doutrina, nós temos recebido também tantas mensagens, né? Nós temos que pedir para Deus que nos oriente, que quando vivenciarmos uma situação, se temos dúvidas ou se não temos dúvidas, peçamos a Deus que nos mostre se convém, o que não nos convém, se é lícito, se não é lícito, para que possamos assim praticar a obediência em todos os instantes. E é necessário que a gente reflita sobre tudo que vem a nós, tanto os pensamentos quanto alguém que venha nos enredar, que seja, nós temos que ter a doutrina é uma prática, né? É uma fé consciente e raciocinada. Então nós não podemos agir por simples impulso, por simples vontade própria ou por influência de alguém. Não, nós temos que vivenciar essa doutrina que o Cristo tem dentro de cada um de nós. E é tão maravilhoso saber que nós temos esse Cristo interno, né? Ontem o irmão Fernando dizendo, se nós sabemos que o Cristo habita em nós, né? E o Evangelho também fala, quem será contra nós? Muitas vezes nós desmerecemos toda essa potência divina que existe em nós, né? Sabemos que estamos cada um no nível de evolução espiritual, a gente não sabe quem, isso também não importa em que grau cada um esteja, mas importa que a gente tenha consciência da fortaleza desse Cristo em nós, mesmo quando nos sentirmos fracos, né? E assim também falavam, né, que o apóstolo Paulo fala e o irmão da Bonita me falou, quando eu sou fraco, aí é que sou forte, porque aí eu me desligo daquilo que eu tenho e, né, me reporto a Deus. E esse reportar a Deus tem que ser todos os dias, todos os momentos, né? E pedindo a Deus também que esse Cristo se fortaleça internamente cada dia mais em nós. Também nas duas grandes leis espirituais, na página 84, o professor nos diz assim: indispensável é também, em consideração, que a verdade não é manifesta às pessoas que levam uma vida material, deserta de pensamentos espirituais. Os que buscam a verdade são os que encontram e não os indiferentes. Então essa doutrina nos movimenta na busca dessa prática, né? Nós temos que fazer a nossa parte. Nós sabemos que é Deus que coordena o universo visível e invisível. Nós sabemos que pela vontade de Deus iremos fazer as nossas atividades e tudo aquilo que Deus nos tem predestinado. Mas nós temos que buscar também esse alimento espiritual, a vivência dessa vida espiritual. Porque se nós não buscarmos, não vai vir, meus irmãos. Assim, do nada, eu despertei e vou saber tudo. Não, temos que fazer a nossa parte, porque nós sabemos que quem faz é o Cristo em nós. Sempre, sempre lembrando que é Deus em nós que opera. Na página 147, também das duas grandes leis espirituais, o professor nos diz: imitemos Cristo e teremos o Espírito de Cristo, e seremos exaltados com Ele. Humilhando-vos a nossa vontade verdadeira, divina e ilimitada, chegaremos à verdade, e com ela alcançaremos a liberdade infinita. Então não existe, irmãos, outro caminho a não ser seguir o que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou, porque a verdadeira vida foi deixada e ensinada por Ele. E graças a Deus estamos aqui neste momento tendo essa oportunidade. Agradeço a Deus por estarmos aqui reunidos, por fazermos parte dessa maravilhosa corrente, dessa família espiritual, e retorno a palavra para o irmão Dalvani, pela vontade de Deus. Bem, queridos irmãos, ouvimos aí, depois da mensagem dos irmãos, bastante exortação no sentido de que todos os dias está nos sendo proposto, né, todos os dias está nos sendo proposto um novo desafio. É importante nós lembrar disso, queridos irmãos, porque
nós não nos damos conta, na maioria das vezes, né, que passa meses, passam semanas, passam os anos, nós estamos aí fechando mais um ciclo, né, 2025 está se despedindo. Teoricamente é só uma convenção humana, né, mas a nossa vida nesse plano físico é uma contagem regressiva do caminho da partida. E às vezes a gente reluta por falar nisso porque não é interessante, né? É tão bom estar junto dos irmãos, né? E isso é verdade, né? Mas é uma verdade relativa, né? A nossa estada no plano físico é um momento muito rápido. Ah, mas o meu pai durou 87 anos, o meu tio durou 100 e poucos anos. O que é isso perante a eternidade? Nós somos seres eternos. Nós somos seres eternos. A gente tem que acreditar nisso, queridos irmãos. Nós somos seres eternos porque somos filhos de Deus. E esse momento que estamos vivendo no plano físico, ele é um momento muito temporal, muito rápido. Quando damos conta, quem já não passou por isso, né? Eu estava no supermercado, vi uma menininha que tinha 5 anos lá, estava aula de violão. Então, assim, professor, eu disse, não acredito. Não acredito, né? A menina vai falar 20 e poucos anos, né? Então, é uma coisa assim que nós não damos conta da nossa vida material, né? A gente passa preocupado lá para estar com as contas em dia, para estar com a família ok, mas é hora de despertar. Nós, né, estamos de partida desse plano físico. Quando eu falo isso, a data ninguém sabe, né? Quando o Senhor nos mandou para o plano físico, nós viemos com a data de chegada e de partida. Então, por misericórdia, a gente não sabe quando vai partir. Por misericórdia. Porque talvez se nós soubéssemos, nós íamos fazer bobagem. Fala por isso. Então, queridos irmãos, é importante que a gente pense, né? Não que isso seja uma coisa triste, não. A doutrina da obediência tem nos ensinado a raciocinar com a ótica do Espírito. Então, assim, agradecer a Deus por dia de hoje é louvável. E saber que hoje, ao fechar a noite, né, ao for despertar, foi um dia menos que nós tivemos no plano físico. Já estamos no caminho de retorno à casa paterna. Então, que esse dia possa ser assim vivido na sua intensidade, especialmente em obediência a Deus. Em obediência a Deus. Estava falando sobre as experiências, né? Sempre que eu falo das experiências materiais, eu falo sempre primeiro de mim, né, irmãos? Que são ser igual aos outros demais, né? A irmã Sabrina foi muito feliz na sua colocação, né? Todos nós temos problemas e experiências parecidas. Assim como nós temos as nossas digitais ímpar, ninguém tem digital igual aos outros, nós temos o nosso fardo bem diferenciado. E uma coisa que eu desde os primeiros momentos em que eu principiei a participar da doutrina da obediência a Deus, né? Não nasci na doutrina, né? Fui agregado depois, mas uma frase que sempre ecoa na minha mente: Deus não dá a carga maior que cada um possa carregar. Deus não dá a carga maior que cada um possa carregar. Então, se tem uma experiência para passar, foi que Deus viu que dentro de mim, pela sua vontade, existe um potencial de superação. E é importante que a gente pense nisso, né? Porque às vezes, eu sempre falo para mim, no calor da emoção, ou seja, por uma enfermidade, por um momento difícil, a gente não se dá conta dessa realidade. Por que eu estou vivendo esse momento? Foi porque o Senhor sabe que dentro de mim, pela sua vontade, existe um poder de superação. Aí os irmãos falam assim: é muito bom tu falar porque tu não está na minha pele. Porque o ser humano, ele é a maior vítima. O vitimismo é uma coisa assim que está alastrada na humanidade. E se nós não dermos conta, a gente também pega carona. Ninguém viveu isso que eu vivi. Talvez nessa vida não, mas em outra encarnação a gente viveu. E o que nos faz igual? Nos faz igual porque nós temos um Pai em comum. Nós temos uma lei de obediência em comum e que esse nosso Pai, como eu disse lá na primeira fala, ele não faz acepção de pessoas. Não faz acepção de pessoas. Quando nós buscamos na mesma intensidade que o nosso irmão também busca, nós teremos os mesmos resultados. Quando nós vai aumentando essa fé, nós vamos tendo os mesmos resultados que esses apóstolos falaram. Hoje nós ainda não existe a necessidade de nós estarmos assim à mercê de perder a vida por praticar a obediência, que são outros tempos. Mas naquele primeiro momento da igreja, eles viveram isso na pele. O irmão Marco falou no tempo de Santo Estevão, ainda na quarta-feira, né? Os caras eram assim, eram coagidos a não falar na doutrina, a não falar sobre a obediência. Nós sabemos ler hoje aqui, né? Porque vocês encheram a cidade com esse nome. Mas chega um determinado momento da evolução espiritual, né?
Que a gente vai assim, nós vamos respirar a obediência 100%. Nós vamos viver essa obediência intensamente. É a promessa, queridos irmãos, é a promessa. Lembrei outro dia, né? Jesus Cristo, ele era assim, vivia simultaneamente nos céus e na terra. Ele estava no corpo físico, né? Dando ali as exortações, cumprindo o trabalho que ele estava, mas na sua mente, no seu interno, ele estava direto com o Pai nesse crescimento espiritual. Mas eu digo assim, irmão, não foi assim de barbado. Quantas vezes nós já lemos a tentação de Jesus? Não foi por acaso que ele chegou naquela condição espiritual. Quantas vezes nós já lemos, quantas vezes nós estudamos a tentação de Jesus? E quando nós lemos ali no Evangelho a tentação, foi tentado por 40 dias, 40 noites, parece assim que foi uma visão espiritual que ele teve ali com o anticristo. Não, queridos irmãos, foi toda a vida dele no plano físico. Os 40 anos significa a existência dele, né? Sabemos que ele começou a pregar aos 33 anos, segundo conta a história, né? Não precisamente, mas teve uma curta pregação, ou seja, antes dos 40 anos possivelmente ele tenha sido crucificado. Mas desde a sua meninice ele foi lá estudando por intuição, por promessa, e muitas dificuldades, porque a história não conta, né, a vida de Jesus dos 12 até os 33 anos. Esses praticamente 18 a 20 anos não tem nenhuma literatura que conta, né, o que aconteceu com ele. Mas, pela obediência a Deus, nós temos essa compreensão de que foi um momento de crescimento espiritual, de dificuldade, de experiências, e que foi forjado então daquela maneira, né, para que ele pudesse, lá no final da sua vida material, cumprir o desígnio para o qual ele veio esse plano físico. Então, sempre se fala da condição, da grandeza espiritual que habitava naquele vaso chamado Jesus, né? E a gente vai louvar sempre, mas raramente a gente lembra de fazer a referência do quanto ele sofreu. A Escritura diz que pelo muito que ele sofreu, ele aprendeu. Então, com certeza, queridos irmãos, naquele nosso irmão que é o primogênito, também teve dificuldades semelhantes às nossas. Teve dor, teve enfermidade, teve dificuldade, teve incompreensões, mas ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, que todos esses exemplos, todas essas exortações nesse nível sirva para o nosso fortalecimento espiritual. E quando nós fomos chamados para essa lei, nós fomos chamados para sermos pessoas esclarecidas e vivermos de bem com a vida. Porque não é o fato de nós saber que a gente vai partir desse plano físico, nós vamos ficar aborrecidos, vamos nos enclausurar e vamos nos esconder para fugir da morte. Isso ninguém consegue. Ninguém consegue. O que nós temos que aprender, né, e a gente tem exortado assim semanalmente, a gente aprender a enxergar e a vivenciar a vida dessa maneira que o Senhor nos mostra. Se nós temos que vencer o nosso dia a dia, nós temos que vencer também essa passagem que a gente vai fazer lá na frente, que indiscutivelmente todos nós passaremos. E aí eu tenho a certeza, queridos irmãos, porque as promessas de Deus é para todos, né? Nós também alcançaremos a mesma grandeza espiritual dos apóstolos. Importa obedecer a Deus para os homens. Se vocês não estão contentes com a minha mensagem, é problema de vocês. Mas, né, eu vou continuar pregando porque foi isso que eu aprendi. Foi essa lição que Jesus pregou. Então, que esta afirmação venha para cada um de nós. É dificuldade, é problema, às vezes a gente passa por, pelo emocional, né? O emocional de cada um é diferente, né? Uns se abalam com mais facilidade, outros não. Uns têm tendência de chorar mais que os outros, e não está proibido chorar. É um sentimento que tem que ser aflorado. Se precisa chorar, chora. Tem até um estatuto, né? Se alegrais com os que se alegram, chorais com os que choram. Mas que isso, em hipótese alguma, sirva para nosso desestímulo espiritual. Seja um motivo para que a gente venha esmorecer na fé. Não. Como eu falei lá na primeira fala, né? Quando a gente está vivendo essa dualidade, né? A gente tem sentimentos materiais que nos assolam e às vezes nos derrubam. Né? Eu não falo de ninguém, fala por mim. Às vezes nos derrubam, a gente, vacilei. Mas já no segundo instante a gente pede perdão a Deus, Senhor. Me dê a fortaleza, me dê a compreensão, né? Hoje nós temos a igreja aqui para orar por nós, eu digo para os irmãos, é uma grande ferramenta a igreja orar por nós. Né? Não tem nenhum desmérito nós pedir oração. Né? Eu tenho falado sempre que tem oportunidade. Mas o irmão é pregador e pede oração. O irmão não é diferente dos outros irmãos. Nós estamos nesse mesmo caminho. O que nos difere é a nossa posição geográfica. Eu moro em São Leopoldo, Porto Alegre, General Câmara. Nós somos todos uma grande família e temos dificuldades semelhantes. Por quê?
Jesus sempre orava ao Pai, né, que lhe desse fortaleza, né, em verdade eu vos digo, repetiu o Pai. E o apóstolo São Paulo, nós vemos todas as cartas, orar pelos irmãos e orar também por mim, para que eu tenha fortaleza, para continuar pregando esse ministério. Né? E olha a grandeza do trabalho que Deus fez no apóstolo São Paulo, considerado o campeão dos apóstolos, né? Conseguiu fazer várias viagens missionárias, conseguiu levar, a partir da sua conversão, né? conseguiu dar um outro ritmo para a pregação da doutrina e para os gentios, né? Até então, teoricamente, a doutrina era para os judeus, né? O povo escolhido, e que foi com duras custas que eles conseguiram aprender, e muitos, né, na sua rebeldia, não aceitaram e crucificaram o Senhor Jesus Cristo. São Paulo teve essa grande missão, né? E olha que não foram poucas as dificuldades que esse irmão passou. Várias vezes a deriva, a morte nos oceanos, nas suas viagens, mordido por cobra, por dificuldade. Nós estudarmos os Atos dos Apóstolos, nós vamos ver, né, todas as dificuldades que esses apóstolos passaram. Mas acima de tudo, tinha obediência a Deus, tinha a grandeza, né? Eu tenho certeza que são um com o Pai hoje. Porque essa é a promessa para todos. Né? Ao vencedor falou: sentar-se comigo, assim como eu venci, assentei-me junto do trono do meu Pai. É uma grande promessa. E com certeza, queridos irmãos, assim como esses irmãos passaram, nós também passaremos. E vamos então nos dar conta de que esses momentos vivenciados por nós foram somente uma oportunidade de crescimento espiritual que o Senhor nos deu. Então, em hipótese alguma, esmoreçamos na fé. Em hipótese alguma, abandonamos essa fé, porque o Senhor tem nos mostrado que, se nessa busca, nessa prática está difícil, imagina sem. Então, assim, eu digo para os irmãos, né, para mim é uma fortaleza, para mim é um suporte saber que eu tenho igreja toda que também está orando por mim, assim como nas nossas orações nós temos o compromisso de irmão de orarmos pelos outros, né? Que o Senhor dê fortaleza para que cada um possa se superar dentro daquilo que o Senhor tem orientado. E eu não tenho dúvida, essa certeza e essa paz vem aos nossos espíritos, à medida que essa nossa fé vai se fortalecendo, à medida que o nosso empenho realmente vai sendo mais fervoroso. Hoje, então, é a última reunião do 2025 no Templo Santo Estevão, né? A gente sabe que é uma mera convenção, mas a próxima reunião já vai acontecer em 2026. Da minha parte, eu quero agradecer assim, por o senhor ter me chamado para trabalhar junto dessa comunidade já faz um bom tempo. É uma alegria imensa sempre ver os irmãos aqui dessa comunidade. Meu coração fica alegre, assim, com muita sinceridade, de ver os irmãos aqui, como todas as comunidades. Eu tenho sido abençoado pelo Senhor de poder ter assim viajado, não peregrinando, mas em ritmo de festa. Cada vez que eu reúno com os irmãos, cada comunidade é um ritmo de festa. Tive a felicidade semana passada de ir à Palmeira das Missões, ver os irmãos lá. Hoje está aqui o irmão Renato de Maneira, que é uma felicidade ver os irmãos que são os nossos irmãos anfitriões de General Câmara. Também é sempre uma alegria lá ver os irmãos compartilhar esse momento, falar das nossas experiências, nos fortalecer com eles. Então, que nós possamos neste fechar de ano, então, irmãos, agradecer por essas grandes oportunidades que o Senhor tem nos dado. E já projetar, então, para o próximo ciclo, né, de 12 meses, que nós possamos estar cada vez mais envolvidos na prática da obediência. Quer reunido com os irmãos, quer estar orando, quer estar estudando as Escrituras. Hoje nós temos um material muito grande para a internet, né? Podcast, reuniões gravadas, que nós estejamos cada dia mais envolvidos, né, para que a nossa vida realmente possa estar sendo sempre bem-aventurada. Nós possamos ser felizes na nossa caminhada e, quanto mais envolvidos, mais fortalecidos espiritualmente. Quanto mais envolvidos na prática da obediência, mais esse Cristo vai se fortalecendo e vai nos endurecendo, vai nos fazendo rígido quanto às próximas experiências que vamos viver ali. Tem algumas pessoas desconhecidas, mas como é que o pessoal não se abala com problema, com dificuldade? Como é que o pessoal daquela igreja não se abala? Eles não sabem o quanto, né, Deus tem trabalhado no interno de cada um de nós, o quanto nós buscamos essa fortaleza, o quanto às vezes nós choramos internamente, né, para não demonstrar, quanto lá no nosso leito, lá a gente, né, fica lá assim, sentido como humano, mas em hipótese alguma se rebelando, em hipótese alguma blasfemando, acreditando sinceramente que o Senhor tem um propósito muito melhor para cada um de nós, no novo dia que desperta, numa nova semana, no novo mês, ou no novo ciclo de 12 meses. Quero agradecer a Deus então por essa oportunidade. Vou convidar os irmãos para de pé fazermos a nossa oração final.
Estamos reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Todo-Poderoso, tendo fé nas suas palavras que nos diz: quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei entre vós. Senhor e Pai nosso, graças te damos por estarmos reunidos em teu santo nome. Suplicamos, Senhor, que nos perdoe dos pecados, desobediências, rebeldias que praticamos, consciente ou inconscientemente, e nos ilumine o teu divino Espírito Santo. Glória ao Pai, Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Senhor e Pai nosso, graças te damos por estarmos reunidos em teu santo nome. Te suplicamos, Senhor, para que afaste do nosso lado e do nosso lar os espíritos e os pensamentos que não nos convêm. Dando-nos, Senhor, a fortaleza do Cristo, fazendo com que essa energia esteja presente nas nossas vidas, nos nossos pensamentos e atos. Que pedimos que o Senhor ampare os nossos irmãos enfermos, os necessitados e os fracos na fé. Temos a certeza que o Senhor é poderoso para levar a fortaleza, a esperança e o consolo, que é superior a todo o imaginável. Suplicamos, Senhor, pelo governo do Brasil, dos estados e dos municípios, para que possa, Senhor, haver ambiente propício para a divulgação da mensagem da Boa Nova. Que possa, Senhor, aquelas almas predestinadas para ouvir a tua mensagem, possam ouvir através dos teus servos, através dos instrumentos que o Senhor tem usado para a difusão da tua santa doutrina. Glória ao Pai. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queremos também, Senhor, te agradecer por todo amparo, por toda a bênção, por toda a misericórdia que o Senhor tem usado com todos nós. Agradecer pelo Senhor saber que estamos no caminho da tua obediência e neste caminho sujeito a tropeçar e a errar, mas somente o Senhor é poderoso para nos fortalecer na prática da tua santa obediência. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes na tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Podemos sentar pela vontade de Deus. Marcelo, pode fazer a coleta para nós? Gentileza? Sempre escolhe um menino, uma menina, hoje é o menino Marcelo. Bem, queridos irmãos, nós chamamos esse momento então de compartilhamento, né? Os irmãos e as irmãs que gostariam de dar um testemunho, fazer algum agradecimento, pode levantar e fazer uso da palavra pela vontade de Deus. Eu quero fazer um agradecimento porque o dia que teve a janta aqui, eu não queria vir. E a mãe dizia: Jacira, já é 6 horas, Jacira. Levanta, vai tomar um banho e vamos lá jantar. Eu disse: não vou. Eu estou na doutrina só por causa das bênçãos que eu tive, né? E 15 dias eu fiquei sem comer, só tomava. Ele me levava a comida lá na cama, deixava lá do lado. Eu disse: eu não quero, eu não vou comer. Eu vou tirar esse prato fora. Não vai. Não podia nem levantar da cama. Aí vim aqui, o irmão Gervásio pediu: o que está acontecendo, irmã Jacira? Está tão diferente. O que tu sente? Eu sou.
Eu sinto de tudo um pouco, eu não tenho vontade nem de viver. Estou muito fraca, não gosto de conversar com ninguém. Eu só vim, mas vim obrigada mesmo. E graças a Deus, essa semana eu já vou demais até hoje. Graças Hoje a Deus. foi o dia de beber só um copo d'água. Graças a Deus, irmã Jacira. foi um milagre. Mais uma vitória pela vontade de Deus. É. Mais uma vitória. Graças a Deus. Queria agradecer a Deus também por ele ter dado o pensamento de vir para cá hoje, né? No meio da semana já estava com ele ideia de vir para cá. Mas ontem se fortaleceu para vir para cá. E um agradecimento também que Deus, esse fim de mês aí, houve, o nosso filho partiu também, né? Desencarnou. E a gente se desesperou no começo, né? Um dia a gente se desesperou e pediu fortaleza e ele realmente vem dando fortaleza cada dia, vai passando, vai acalmando, né? E a gente pede isso sempre todo dia, para ele cada vez fortalecer mais. E se não fosse a doutrina, né, tinha pirado. Com certeza. E eu então agradeço a Deus sempre. Graças a Deus, irmão. Graças a Deus. Graças a Deus. A corrente da oração, ela não tem distância. Fala, irmã Júlia. Quero agradecer por mais uma reunião que eu consegui, que Deus me deu fortaleza e espaço que eu chegasse até aqui. Graças a Deus, A irmão. gente passou lá e eu Graças a Deus. Eu agradeço cada vez que eu vejo os irmãos. Eu fiquei feliz de ver o irmão seu, a irmã Jacira de motinho ali. Faz tempo que eu não vejo de motinho, né? Cada vitória é um Eu e o compartilhamento. Julinho foi para Porto Alegre, lá para Mentir. Um compartilhamento, Daí né? eu, se nós não vamos deixar de ir, vamos de moto, e a mãe está bem. E é cedo que termina o curso. Que ótimo, irmã Jacira. Que ótimo testemunho. Que ótimo. Mais alguém? Eu quero agradecer o amparo do nosso Deus maior e o amparo dos irmãos, né? O carinho dos irmãos. Graças a Graças a Deus. Deus foi um baque pra gente, mas a gente está, pela vontade de Deus, sabendo lidar com a situação, porque a gente está firme na fé. Se a gente não tivesse firme na fé, a gente Seria um outro estaria panorama, né? hoje. Com certeza, irmão. Com Então é certeza. muito gratificante saber que os irmãos, né, estão com a gente, estão na oração. Isso fortalece a gente, né? Deixa a gente confiante cada vez mais na fé. Graças a Deus. Graças a Deus. Os irmãos que não sabem, então o irmão Renato e a irmã Nena, o filho deles partiu no final do mês ali, quase 20 dias, 22 anos. E eu sei que a perda material, né, eu falei por mim, meu pai já partiu, minha mãe partiu, meus irmãos já partiram. E a gente está preparado para acontecer essa partida. Só que, aquilo que eu falei para o irmão, a igreja está aqui para nos fortalecer, para nos dar suporte. E uma coisa que eu sempre falo, irmão, o amor que nós temos pelos nossos entes queridos, ele não se apaga nunca. Tá? Porque Deus nos constitui família. Não é porque ele partiu do plano físico que esse amor não se apaga. Minha mãe já faz mais de 15 anos que partiu, eu tenho aquele carinho que eu convivia com ela, e sei que eu já está no caminho da obediência a Deus, não está mais no plano físico, né? Mas aquele amor, aquele carinho continua. Então o amor não se apaga. Né? E né, eu nunca fui muito chorão, mas as pessoas que precisam chorar, não é desobediência chorar, irmãos. Não é desobediência, são sentimentos que nós temos. Se tem que desabafar, pode chorar. Não tem desobediência nenhuma. Não somos hipócritas de falar isso, né? O irmão não tem sentimento, sim. Somos carnais igual aos outros. O diferencial é que a gente vai se fortalecendo. Falou o irmão Renato Emanuel. Eu falo de cadeirinha, quando meu pai e minha mãe partiu. Não fosse a igreja, a gente estava desolado, né? Tem pessoas que saem da mente e tantas outras coisas. Então, mais uma vez, provando que a misericórdia de Deus, por nós pertencermos aqui, é diferencial. Nós temos que nos fortalecer. Cada vez mais eu tenho certeza que, né, à medida que passa o tempo, também o Senhor vai dando essa fortaleza para o Renato, para a maneira como já deu para mim. Eu tenho certeza que vários irmãos aqui alguns entes já partiram, né? E Deus deu a fortaleza, por isso que nós estamos aqui. O motivo mais para nós estarmos irmãos. Outro irmão ou irmã? Assim que eu encerrar, só vou pedir mais um minutinho que eu tenho um recado para dar aqui, que é em relação à rifa, tá? Só para nós compartilhar. Então peço que os irmãos se coloquem de pé para a nossa oração final. Mais uma vez agradecemos, Senhor, por este momento importantíssimo que o Senhor promoveu, que o Senhor ordenou, e graças, Senhor, por nós podermos ter cumprido o Teu desígnio e a Tua determinação. Te agradecemos por todas as almas, por todas as vidas dos irmãos que estão presentes no Templo de Santo André, os irmãos que estão em algum lugar ouvindo e compartilhando esse momento, que o Senhor dê
fortaleza espiritual, de conforto e de esperança que só o Senhor pode dar. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Todo-Poderoso, pela sua santa vontade onipotente, fique encerrada a reunião espiritual da noite de hoje. Que a luz do Cristo e a paz do Senhor continue com todos nós, agora e sempre. Amém. Então, pedir para os